Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Ageu. Ageu. O livro de Ageu é um livro pequeno que fica no final do Antigo Testamento. E o Senhor há de falar conosco. A partir de hoje nós vamos fazer um estudo nesse livro, que tem apenas 2 capítulos. Livro que foi escrito no período depois do exílio. E o propósito desse livro é justamente mostrar ao povo qual o motivo de que eles estavam vivendo uma vida sem alegria. E o título da nossa mensagem de hoje é justamente esse: Em busca da alegria perdida. Todos vocês sabem a história do povo de Deus no Antigo Testamento, como eles não deram atenção aos profetas, e por conta disso Deus enviou nações estrangeiras que subjugaram o povo de Deus durante muito tempo. A primeira dessas nações foi o povo assírio, que destruiu completamente o reino do norte, conhecido como Israel. Tempos depois, o reino do sul, conhecido como reino de Judá, com a capital em Jerusalém, teve o mesmo destino, não pela mão dos assírios, mas pela mão dos babilônios. Mas Deus havia feito uma promessa a esse povo, o reino de Judá, e essa promessa dizia respeito não somente ao reino, mas principalmente ao rei que viria por intermédio desse reino, que é Jesus. Então Deus, por meio dos seus profetas, avisou da destruição do reino, mas avisou também da reconstrução do reino. E 70 anos depois, como havia sido predito, o reino de Judá, ele foi mais uma vez formado, ou começou a ser reformado. E o povo, então, começou a retornar da Babilônia com autorização de Ciro, que era o líder máximo daquele povo, autorizou o retorno desse povo de Judá por 3 levas. E esse povo começou a se restabelecer no território de Israel, onde era o antigo reino de Judá. E eles começaram a plantar, eles começaram a reedificar as suas casas, mas eles haviam se esquecido de que o maior de todos os mandamentos continuava o mesmo. Deus deve vir em primeiro lugar. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, é o único Deus. E por isso o amarás de todo o coração, alma e força. Jesus vem e acrescenta, e também de todo o seu entendimento. Então, por volta do ano 520 a.C., o povo continuava dominado por uma nação estrangeira, mas que tinha determinada liberdade, começou a plantar, começou a colher, começaram a melhorar as suas casas, mas eles sentiam um grande vazio. Era como o próprio profeta Ageu vai usar esse termo, era como se a vida deles fosse um saquetel furado. Tudo que eles faziam, tudo que eles tentavam fazer, não dava nenhum tipo de alegria para eles. Eles viviam
e eles não tinham qualquer tipo de prazer naquilo que eles estavam fazendo. E Ageu, então, ele é separado por Deus para mostrar para o povo por que estava acontecendo daquele jeito. Então, Ageu, ele vai trazer algumas coisas ao longo desses 2 capítulos, e o propósito é mostrar a centralidade de Deus na vida do cristão. Eu sei que talvez alguns de nós possamos achar que já fazemos isso, mas é muito difícil. É difícil ainda permanecer fazendo. Então eu vou aqui já diretamente na primeira mensagem, está no capítulo 1. Não vou fazer como eu fiz na maioria dos livros, fazer uma pequena esboço antes, mas nós vamos conhecendo o livro de Ageu no decorrer de tudo. Então, dei a vocês agora uma pequena visão panorâmica. Vocês entendem que esse livro é escrito no período pós-exílio. São 3 os profetas pós-exílio. Ageu é um deles. Ageu, Zacarias e Malaquias. E Ageu é o primeiro desses profetas que vai justamente mostrar ao povo de Deus a prioridade de Deus na vida daqueles que se dizem seu povo. Capítulo 1, versículo 1 do livro de Ageu. No 2º ano do rei Dario, no 6º, no primeiro dia do mês. Perceba que Deus escolhe em determinados momentos ser específico. Muitos textos da Bíblia é difícil de datado, é difícil de muitas vezes termos noção de quando foi exatamente que aquela mensagem foi passada, mas em outros, por sua livre vontade, coloca essa especificidade para que eu e você entendamos o quão real é essa mensagem para nós, tão real quanto era para essas pessoas de carne e osso como nós, que receberam primeiramente essa mensagem. Então nós poderíamos dizer que aos 14 dias do mês de outubro do ano de 2020 depois de Cristo, foi dada uma mensagem à igreja evangélica. A gente podia facilmente contextualizar esse primeiro versículo dessa forma, pois a ideia desse primeiro versículo é justamente trazer esse contexto, esse pano de fundo que estava por trás dessa mensagem. No 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Deus falou por intermédio do seu servo. Essa é a característica de Deus. Eu sei que tem muitas pessoas que costumam dizer, isso já virou moda no meio evangélico, que Deus fala por todo mundo de todas as formas. Isso não é bíblico. É o mínimo que eu posso dizer dessa afirmação. E eu vou provar para vocês no livro de Hebreus, capítulo 1, de maneira muito clara. O autor da carta aos Hebreus revela para nós como Deus se manifesta no seu povo. Não precisa abrir aqueles que têm uma dificuldade maior no manuseio da Bíblia, mas diz assim no capítulo 1, versículo 1: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras, mas por meio de quem? Dos profetas. Deus falou pelos seus servos. Então cuidado, quando você estiver passando por aí e as pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus disserem que tem uma mensagem de Deus para você. Essa não é a maneira de Deus agir.
Havendo Deus outrora falado, eu vou repetir, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Deus fala com o seu povo por intermédio da sua igreja. Então, que nós saibamos isso de maneira firme, para que não sejamos levados de um lado para o outro, com toda a sorte de doutrina, como tem sido o caso, infelizmente, da maioria dos evangélicos. Então aqui, voltando agora ao livro do profeta Ageu, Deus ele fala, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, e o nome de Ageu significa aniversário ou uma data festiva. Ageu vem do hebraico Hagai, justamente isso, uma data festiva. E por que isso? Porque Deus, nada na Bíblia é aleatório, nem o nome de um profeta e muito menos a mensagem que esse profeta traz. Normalmente a mensagem do profeta está atrelada ao seu nome. Ageu deveria simbolizar um período de alegria no povo, pois Deus havia cumprido a sua promessa para com o seu povo de libertá-lo do cativeiro. Mas o povo não estava cumprindo a sua promessa para com Deus de honrá-lo e de colocá-lo acima de tudo e de todos, inclusive acima dos seus próprios interesses. Por isso, irmão, não é por acaso. Aquilo que deveria ser motivo de maior alegria no meio da igreja, infelizmente, na vida de muitos, tem sido motivo de tristeza. Nós deveríamos ter muita alegria em sermos cristãos verdadeiros. Deveríamos ter muita alegria em termos o privilégio de alguma forma, sermos instrumentos de Deus no meio de uma geração adúltera e perversa. Mas, por mais esdrúxulo que seja, muitas pessoas acreditam que isso é um infortúnio. Então, Ageu, ele vai falar, em primeiro lugar, a mensagem é direcionada à liderança, pois a liderança representa justamente esse grupo de pessoas que tem o poder de influenciar os demais. A Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, esse era o líder civil, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, que era justamente o líder religioso. Essas duas figuras eram marcantes no meio dessa geração, e eles recebiam uma porção maior dessa exortação, pois a eles, quanto a eles também mais seria exigido. Dizendo, assim fala o Senhor dos exércitos. E perceba quantas vezes nesse pequeno livro Deus vai usar esse nome para si, Senhor dos exércitos. É justamente mostrar que Deus continuava no controle de toda a sua criação, mesmo que o povo de Deus estivesse sob o domínio de uma nação estrangeira, como no caso eram os medo-persas. Os medo-persas haviam subjugado os babilônicos e agora estavam dominando todo o mundo conhecido. Mas Deus tinha um recado para o seu povo. E por trás de toda a autoridade terrena, existe a mão de Deus conduzindo as eras e todo o mundo. E diz assim o versículo 2: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então a gente tem sempre uma desculpa para colocar as prioridades de Deus em segundo plano. Há sempre uma desculpa. Vamos ver que estava
se desculpando. Não, mas a gente está chegando agora, a gente está, sabe, como é que eu vou me preocupar com as coisas de Deus, se minha casa está com a goteira, se minha casa está desse jeito, eu tenho que ir na minha plantação, tenho que acordar cedo todos os dias, era um povo que essencialmente vivia da agricultura e da pecuária, eu preciso tomar conta do meu campo, do meu gado, e eu não posso fazer agora, largar tudo para simplesmente vir aqui e reconstruir o templo do Senhor. Inclusive os meus recursos materiais estão sendo aplicados de outra forma. Nós sempre temos uma desculpa. Esse mês eu não posso fazer isso. Essa data eu estaria ocupado com outra obrigação. Nós temos sempre uma desculpa. Não, eu não posso por conta de alguma limitação física. Eu não posso por conta de alguma limitação emocional. E aqui coloque qualquer desculpa que você quiser, nós somos muito bons em dar desculpas. Então o povo dizia isso, tanto para o líder civil, quanto para o líder religioso. Eles diziam, não, a casa do Senhor, que era o local da habitação do Senhor, é esse templo que é reconstruído, que Jesus vai entrar anos depois e vai ensinar dentro desse templo. Todos nós sabemos que na época de Jesus, Herodes havia iniciado uma grande reforma e que o templo agora era um templo muito mais suntuoso do que esse primeiro templo construído, mas ainda era esse primeiro templo. Herodes não reconstruiu o templo. Herodes, ele apenas reformou esse templo que havia sido construído na época de Ageu. Então só foram construídos 2 templos, um na época de Salomão e outro aqui na época de Ageu. E o povo então tinha essa desculpa de não dar prioridade às coisas de Deus. A reconstrução do templo aqui é justamente essa metáfora para nos mostrar aquilo que Jesus, de maneira muito direta, nos diz em Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É exatamente o que a nossa geração evangélica não faz. Parece que o mandamento de Mateus 6,33 é outro. 6,33 é outro. Buscai, pois, em primeiro lugar os nossos interesses próprios, e com o tempo ou o resto que sobrar, nós fazemos alguma coisa para Deus. Parece mais ou menos que o mandamento tem sido esse. Pelo menos é assim que a maioria das pessoas tem vivido, inclusive no nosso meio. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. De novo, perceba, irmãos, a mensagem era dura. E Deus quer deixar de maneira muito clara que isso não está vindo do coração de Ageu, que isso não está vindo do coração de nenhum homem, que isso está vindo diretamente do trono do Senhor, e é uma mensagem não direcionada a todo mundo, mas uma mensagem direcionada para aqueles que se dizem povo de Deus. No meio evangélico hoje em dia, irmãos, a maioria não é povo de Deus. A maioria apenas usa do nome evangélico para que de alguma forma usufrua de alguma coisa. Afinal de contas, ser evangélico hoje tem as suas benesses. Você pode dizer um monte de coisa usando esse adjetivo de evangélico. Você pode inclusive pedir votos nessa época de eleição dizendo que você é um evangélico. Você pode dizer várias coisas usando esse adjetivo e buscar de alguma forma trazer vantagens pessoais usando o nome de Cristo. Mas o evangélico bíblico é aquele que crê no Evangelho. É aquele que efetivamente foi regenerado pela mensagem de Cristo, vivificada pelo Espírito Santo no seu eu interior. Esse é o evangélico genuíno, que se torna cada vez mais raro, diga-se de passagem. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta. É tempo de habitardes
Vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruína. Como eu disse a vocês, as pessoas estavam muito mais preocupadas em reformar as suas casas do que em edificar a casa de Deus. E é assim que as pessoas são hoje em dia. Hoje em dia nós vemos, principalmente, vimos isso na época de pandemia, basta você observar como determinadas coisas subiram de preço. Por quê? Nós vivemos numa geração capitalista e a geração do capitalismo, ela produz uma lei chamada de lei da oferta e da procura. Então, quando as pessoas procuram um objeto, aquele objeto aumenta de preço, adquire um maior valor. Então, como as pessoas estão ficando mais em casa com o que acontece? Os objetos que se usam em casa subiram de valor. É o caso de colchão, computador, ar-condicionado, material de cama, mesa, banho. Todas essas coisas, elas subiram de valor justamente porque, como as pessoas estão tendo que passar mais tempo em suas casas em isolamento, elas querem no seu isolamento. E aqui, irmãos, é justamente o que está acontecendo hoje, é o que sempre aconteceu com o ser humano. O ser humano, irmãos, tem um Deus que impera na sua vida, a menos que Deus mude essa realidade, a realidade da maioria dos seres humanos, religiosos ou não, é que o Deus deles é o próprio vento. Pessoas religiosas ou não, ditas evangélicas ou regeneradas, o Deus delas continuará sendo o próprio vento, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. E não era diferente. E a preocupação dele era justamente reformar as suas casas. E no meio da nossa geração não é tão diferente assim. Eu vejo muitas pessoas aqui, já vi muitas pessoas. Fui para a igreja porque fulano de tal foi lá na minha casa pintar, ou hoje eu não vou poder fazer isso porque fulano vai fazer assim, eu estou fazendo um melhoramento, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. É mesmo. Que bom para você. Acaso é tempo de habitar em casas apaineladas? Será que era esse tempo? Enquanto essa casa permanece em ruínas, é de fato, você tem que preocupar-se primeiro com a sua vida e depois com as coisas de Deus. É isso mesmo que Deus ensina na sua palavra? Parece que é, para a maioria dos evangélicos. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Qual era o passado do povo de Deus? Quantas vezes eles já tinham sido destruídos, irmão? Quantas vezes eles já tinham sido invadidos? Por exemplo, se nós tomarmos como referência o livro de Juízes, um ciclo se repete. Várias nações vizinhas são fortalecidas pelo próprio Deus para subjugarem o seu povo que se rebelava contra ele. Então é isso que acontece, você constrói, você sangra vezes, mas não é por Deus, é pelos seus próprios interesses. É por isso, irmãos, que eu não me envergonho de ser visto por muitos como um desleixado. Na minha casa, se vocês tiverem a oportunidade de ir, vocês vão ver que a pintura está caindo, os móveis estão todos deteriorados, eletrodomésticos quebrados, e as pessoas perguntam: pastor, isso não me incomoda? Meu filho, isso até me incomoda muito mais que o meu pecado. Os meus familiares mais próximos se revoltam contra isso, mas eu não me preocupo, porque para mim a prioridade são as coisas de Deus. Eu tenho autoridade de falar o que eu estou falando aqui para
Se tiverem qualquer dúvida, vocês são convidados a ir na minha casa. Mas infelizmente não é a maioria de vocês. Então ele diz: considerai o vosso passado. Considere o seu passado. Quem foi que trouxe você ao mundo? Inclusive os irmãos, num passado próximo, disseram: pastor, a gente vai fazer um mutirão para pintar a sua casa, não foi? E qual foi a minha resposta? Vamos orar. Vamos orar. Deus falou para pintar ainda. Para mim, isso é irrelevante. Sabe? Se está descascando ou não, me incomoda muito mais aqui pintar a igreja e deixar pelo menos, principalmente em relação aos irmãos que vivem aqui. Então, que nós tenhamos esse cuidado, porque eu posso garantir uma coisa a vocês, irmãos: Deus está vendo. Deus está vendo tudo que você está fazendo e Deus está vendo o que você não está fazendo. Deus sabe quais são as suas prioridades. Eu sei que infelizmente a maioria de vocês, no seu íntimo, durante muitas ministrações que emanam desse culto, ficam com raiva, e é normal, porque eu estou aqui justamente para mostrar para a maioria de vocês que vocês estão errados. Nós não somos perfeitos, e justamente a maneira de sermos aperfeiçoados é por meio de um ouvido atento à mensagem que vem do Senhor. Considerai o vosso passado, tem que se recolhido um pouco. Não é a vida de vocês? Tem algum de vocês que essa verdade não se cumpra? Vocês têm semeado muito e têm colhido pouco. Por quê? Eu converso com uma maioria de vocês e essa mensagem, irmãos, em primeiro lugar é para a gente. Essa mensagem não é para as igrejas heréticas. Deus não se preocupa com elas, Deus já deixou elas entregues às suas corrupções. Essa mensagem é para aqueles poucos que restaram no meio do povo de Deus, e Deus escolheu para serem seus. Mas uma marca daqueles que são povo de Deus é que eles serão santificados pelo Deus Santo, Santo, Santo. E se tem um Deus que rivaliza com o único e verdadeiro Deus, é o Deus Mamon. Quem disse isso não foi nem eu, e nenhum homem disse isso, foi o próprio Deus. Quando veio na terra, que diz: não podeis servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e as riquezas. Exatamente isso aqui. E um pouco antes ele diz: não ajuntei para vós outros tesouros na terra. O que adianta a sua casa apainelada? A ideia de casa apainelada é bonita, que você se preocupa em deixar ela bem arrumada. Irmão, sejamos sinceros. Nós estamos bonitos. Já leram os livros históricos do Antigo Testamento? Tem um livro desses, de memória o nome, aonde é contada a história de Eliseu, se eu não me engano é 2 Reis. E Eliseu, ele passava muito na casa, tinha a casa de uma mulher conhecida como Sunamita. E é uma honra o profeta dormir na sua casa. E aí ela dava normalmente, antigamente elas tinham um único cômodo. Então ela dava a sua própria cama, o seu quarto, para que o profeta dormisse com o seu ajudante, enquanto estava passando naquela região. Então ela conversou com assim por aqui, vamos construir um quarto para ele? E o marido achou que era uma ideia excelente. Construíram o chamado quarto do profeta. Aí tinha o que o quarto do profeta? Você sabe? Uma cama, uma mesa, uma cadeira.
Você precisa de mais do que? As coisas, irmãos, você não observa, mas as coisas, todas elas são distrações. E qualquer tipo de distração tira a vigilância. E a falta de vigilância é o princípio da queda. Jesus disse: orai e vigiai sem cessar, para não cairdes em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Por que você acha que Satanás tem o seu trabalho tão facilitado no meio? Porque os evangélicos amam distração e chegam até chamar as distrações de bênção. Vamos imaginar que você receba de presente uma casa de praia. O que é isso? Uma distração. Você trabalha normalmente durante a semana. Você iria para a casa de praia quando? No final de semana. Vamos imaginar que você recebe de presente, teve um sorteio no seu trabalho e você recebeu uma televisão dessas aí, eu não sei, toda hora invento uma nova, diz que a mais nova é 8K, 4K, sei quantos K são essa não. E você recebe uma televisão dessa e uma assinatura de 1 ano da Netflix e mais uma assinatura por 10 anos. O que é isso na sua vida? Distração. Quem aqui tem computador, irmão? Sejamos sinceros. Quando a gente fica em frente na tela do computador, aquele computador é uma distração ou é uma edificação na nossa vida? Na minha é uma distração. E eu tenho que lutar muito contra isso. Por isso, irmãos, a conversa aqui é séria. Considere. Tem semeado muito. Irmãos, eu olho para a vida, eu olho para o rosto das pessoas que entram nas nossas reuniões e vejo 99,9% das pessoas cansadas. Elas estão cansadas. Ainda aquelas que não têm trabalho secular, elas estão cansadas. Como se a energia delas estivessem sendo constantemente sugadas. Por que isso, irmãos? Aqui, ó. Vocês estão semeando muito e recolhendo um pouco. Essa expressão, semear e colher, nós ouvimos ela recentemente aqui na igreja. Aonde? Em 2 Coríntios, quando fizemos um estudo. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Eu vou abrir lá. Ele vai falar justamente isso quando toca no assunto da oferta. E ele diz, olha que coisa interessante, 2 Coríntios, capítulo de número 9, versículo 6. Isto afirma: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância, ceifará. Paulo está falando de quê aqui? Se você não semeia no reino de Deus, irmãos, eu posso te garantir, nada na sua vida vai dar certo. Nada! Mesmo que você se torne rico do ponto de vista material, você vai ser uma pessoa depressiva. E o que semeia com fartura, com abundância ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Ah, mas o meu coração não sente de dar nada, então não dê nada. Sabe por que o seu coração não sente de dar nada ou de fazer nada para o reino de Deus? Porque você não é regenerado. Porque se você fosse regenerado, a prioridade de um cristão regenerado
você não acredita na Bíblia. Se for ler o livro de Atos, você fica assustado com os cristãos de Atos e a diferença daqueles cristãos que eram tão perfeitos quanto nós, mas a diferença com a Cristo e a diferença como nós adoramos a Cristo. Até hoje eu nunca encontrei um Barnabé, nem no nome nem no testemunho. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, sempre em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, quem é que dá semente ao que semeia? Quem é? Deus. Você acha que você tem alguma coisa na sua vida que não foi? Eu tenho 3 filhos, foi Deus que me deu. E seria insanidade da minha parte colocar os meus filhos na frente de Deus. Porque além de estar dando um péssimo testemunho, eu estaria amaldiçoando a eles. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, ele não dá apenas um trabalho para você, ele dá um alimento para você, o seu alimento diário. Se você comeu alguma coisa hoje, foi Deus. Suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. O propósito de tudo na nossa vida é frutificar Deus. Tudo tem que ser usado para isso. Terá frutos no reino de Deus. Quem dera nos preocupássemos menos com as nossas vidas materiais, com a nossa vida espiritual, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus, porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a favor de vocês, com grande da sua de Deus que é em vós, graças a Deus pelo seu dom inefável, pelo seu dom indescritível. Esse é o grande desafio da geração moderna: não permitir ser dominado por Mamon. Mamon está dentro das nossas casas, Mamon está dentro das nossas vidas. Eu oro para que ele não esteja dentro dos nossos. É o que aconteceu nessa geração. Tem semeado, versículo 6, tem semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. A ideia aqui, irmãos, é um tipo de tristeza, não é uma tristeza física, é uma tristeza espiritual. Não é que aquelas pessoas não tinham comida, elas tinham, mas a comida não dava alegria. É como uma pessoa que perdeu o paladar e ela come, mas ela não sente o gosto. Ela come feijão, ela come macarrão, ela come qualquer tipo de comida, mas ela sente como se ela estivesse comendo isopor. Ela não sente mais gosto de nada. Vocês têm comido
mas não chega a fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Universo evangélico. O pior tipo de pessoa é o religioso evangélico. Porque ele nem tem o mundo e ele nem tem as coisas de Deus, porque a religiosidade dele é falsa. Foi exatamente isso que Paulo quis descrever quando ele escreve aos Coríntios e disse: vocês estão esperando de Cristo somente nessa vida. Vocês serão os mais miseráveis seres humanos que já pisaram nessa terra. Olha que mensagem forte que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios. E nessa mesma carta é que ele diz, no final dela, capítulo 16, ele diz: quem não ama a Jesus está amaldiçoado. A palavra anátema significa estar amaldiçoado por Deus. Quem não ama Jesus está amaldiçoado. Quem não tem a sua alegria em Jesus está amaldiçoado. Quem não tem a sua prioridade em Jesus está amaldiçoado. Quem não vive no primeiro amor está amaldiçoado. Tem semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não vestidos, mas ninguém se aquece. O propósito da roupa era aquecer, principalmente de noite. O que é isso? Não entendo, eu estou me cobrindo aqui, mas continuo com frio. O que é isso? Porque o seu coração está gelado. Não é a sua pele, é o seu coração gelado. O que Ageu está descrevendo aqui, irmãos, é uma palavrinha bastante conhecida no meio da nossa vida, que já se tornou a doença do século XXI, a depressão. O quadro aqui é um quadro de depressão. Era uma palavra que não existia nessa época. Ninguém nem sabia o que era. Depressão é algo que existe de 50 anos para cá, pelo menos um conhecimento profundo acerca dessa enfermidade. E ele está dizendo aqui justamente dessa figura de uma pessoa que de repente buscou as coisas do e não encontrou nenhum tipo de alegria. O quadro descrito em Ageu é o mesmo quadro que Salomão descreveu em Eclesiastes, quando ele disse: tudo é vaidade. Não adianta buscar nenhum tipo de alegria no mundo, porque vai ser uma cisterna rota. Vai ser a cisterna rota de um saquetel furado. Uma cisterna era justamente o que nós conhecemos hoje como caixa d'água. O que é uma caixa d'água? É um reservatório onde se guarda a água para que, se faltar a água da embasa, no nosso caso aqui, que estamos na Bahia, nós não fiquemos sem água, mas tenhamos um reservatório para... Isso era a cisterna. Era um lugar onde se guardava a água das chuvas, para no período de estiagem as pessoas não morrerem de sede, e nem os seus animais. Agora imagine você cavar uma cisterna e depois descobrir que aquela cisterna tinha um buraco. E aí quando chega na época de estiagem, que você vai buscar água lá, ela está vazia. E agora? Agora você vai morrer. Porque quando falta água no deserto, irmãos, morre. Essa é a figura de Jeremias. É a mesma coisa aqui. Por que você acha que o índice de suicídio tem crescido tanto, irmãos? São coisas que a mídia não vai falar para você. Mas está acontecendo.
no mundo inteiro, o nível de suicídio. O nível de suicídio tem crescido nos adolescentes. Você sabia disso? Se você é pai de adolescente, fique atento. Porque os adolescentes começam cedo a experimentar determinadas coisas e aí descobrem cedo também que essas coisas não produzem alegria e aí eles tiram sua vida. A importância de nós educarmos a próxima geração é maior. Vestíbulos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, aquele que trabalha nas colheitas e que recebia o salário no dia, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. O que é um saquitel furado? É um saco furado. Imagine, a figura aqui é um saco de farinha, um buraco, e você pega aquele saco de farinha de 20 quilos, sei lá, e você está carregando, de repente você vai sentir que ele está ficando mais leve, e quando você chega em casa você percebe que ele está quase vazio, porque o saco estava furado, você foi perdendo tudo aquilo que você trabalhou para obter. É exatamente assim a vida da maioria de nós. Para quê? Parece que a gente entrou num redemoinho. Trabalhar, gastar, trabalhar, gastar, trabalhar, gastar, trabalhar, gastar, trabalhar, gastar, morrer e ir para o inferno. Porque isso vai acontecer. Irmãos, quando nós falamos que deve-se dar prioridade às coisas de Deus, nós não estamos sendo legalistas. Pense por um momento. O que uma pessoa que não tem prazer em Deus e nem em servi-lo vai fazer no céu? Me diga. Me diga o que uma pessoa dessa vai fazer no céu. Porque no céu nós seremos tão servos de Deus como somos aqui. A diferença é que não teremos o pecado que nos assedia tão de perto aqui e dificulta tanto o nosso trabalho, que efetivamente querem servir a Deus de todo o coração. Eu fico imaginando, por exemplo, vou abrir aqui rapidamente, já vou voltar a Gil. Tem aqui no livro de Isaías, eu creio que todos vocês sabem, né? Isaías capítulo 6 é o momento em que Isaías tem essa visão do trono de Deus, mas eu queria parar um momento aqui e pensar essa cena trouxe para Isaías. Olha que coisa. No ano da morte do rei Uzias, capítulo 6 de Isaías. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes. As abas é a parte de baixo daquelas vestes que eram, né, como se fossem vestidos, como as pessoas se vestiam antigamente. Serafins não significa uma classe de anjo. Tem gente que gosta. Não, primeiro tem o anjo Oreia, aquele anjo bem fraquinho assim, que não serve para nada, você mandar mensagem. Depois a gente tem um anjo que é um arcanjo, que é o líder desses anjos pequenos. Depois tem os serafins, depois tem os querubins. A Bíblia não nos autoriza a pensar dessa forma. Me perdoem esses que gostam, né, de espiritualizar aquilo que a Bíblia não espiritualiza, porque não existe essa classe. Existe o anjo e existe o arcanjo. A palavra arcanjo é aquele que está liderando os anjos. E só tem um arcanjo na Bíblia, que é Miguel. Agora, a ideia de serafins aqui significa não uma classe angelical, mas significa justamente o que esses seres são. A palavra serafim significa seres de fogo. São anjos que são completamente tomados pelo fogo. A semelhança é aquela sarça que Moisés viu no deserto, que ela queimava, mas não se consumia. É a mesma ideia aqui desses anjos. Estavam totalmente tomados pelo fogo, mas não se consumiam. E a ideia de fogo é a ideia de santidade, de pureza, de justiça,
que habitam na presença do Santo Deus. Esses serafins, eles estavam por cima dele, ao redor do trono do Senhor. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Irmãos, o mundo aqui era dominado de impiedade. A impiedade do homem não rouba a glória de Deus, porque a glória é de Deus. Ninguém pode roubar ela. O homem pode até tentar. Satanás tentou, você viu o que aconteceu com ele. Adão e Eva tentaram, você viu o que aconteceu com eles. Um exemplo, o rei Herodes tentou, você viu o que aconteceu com ele. Ela está cheia da glória de Deus, basta você saber para onde olhar. As bases do limiar se moveram. O templo, é como se o templo estivesse se movendo. A voz do que clamava, cada vez que eles clamavam, o templo meio que tremia. Tamanho era a potência da voz. E a casa se encheu de fumaça. Fumaça que representa justamente essa glória indizível de Deus. Muitas vezes conhecido no Antigo Testamento, quando Deus se apresentava, havia uma nuvem que cobria, o santuário. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos... Não é a mesma expressão que está lá em Ageu? Percebeu? Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, como uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: irmãos, alguém aqui já tomou um café bem quente? O que acontece quando a gente toma um líquido muito quente? Queima a nossa língua, nossas papilas gustativas. Você já imaginou pegasse um tição, uma brasa viva e colocasse na sua boca? Você acha que isso seria indolor? Você acha que Deus vai purificar e a gente não vai sentir dor nenhuma? Uma brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado, e o teu pecado. Como disse Davi, como é feliz o homem que Deus jamais imputará pecado. Não importa se meus lábios serão queimados, isso é para o meu bem. Mas o mais lindo é o que acontece depois. Versículo 8: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Ninguém estava querendo fazer a vontade de Deus. Isaías está lá. E Deus pergunta: rapaz, quem é que eu vou enviar? Isaías: eu, Senhor, envia-me a mim. Hoje em dia, se Deus dissesse: eu tenho uma obra para ser feita, quem eu enviarei? Rapaz, eu acho que os pratos vão ficar tudo assim. Ô Senhor, até queria, mas sabe como é, né? Ô Deus, é porque... E para aqueles que dizem: não, porque Paulo, uma vez eu conversei com algumas pessoas, a argumentação é: não, porque Paulo não tinha mulher, Isaías tinha mulher e 2 filhos pelo menos. Casado e filhos, pelo menos 2 ele tinha. Não, é porque fulano não tem nada assim, e aí, né? Não, eu não sei como é. Porque Moisés tinha esposa e tinha filhos também. Isso impediu ele de fazer o que Deus mandou ele fazer. Qual é a sua desculpa? Você tem que enterrar o seu pai? Jesus disse que tem que acontecer.
Você tem que ver sua junta de bois? Como é? Qual é a sua desculpa? Convidar vocês a abrirem comigo agora no Evangelho de Lucas, rapidamente. Evangelho de Lucas. Não sei. Esse pastor, não sei não. Evangelho de Lucas. A partir do versículo 57 do capítulo 9, Lucas 9, 57, o título da minha Bíblia diz assim: Jesus põe à prova os que queriam segui-lo. Indo eles, caminham a e os seus discípulos. Alguém lhes disse: seguir-te-ei, aonde quer que fores. Parece que eu estou ouvindo. Tem gente que vem aqui na igreja: eu quero ser crente. Como eu consegui esse evangelho? É um negócio que Deus me tocou. Seguir-te-ei, por onde que fores. Aí Jesus diz: as raposas têm os seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem. Ah, então vou ficar com a raposa. A raposa é mais legal. Olha, você não vai me oferecer nada, Jesus. Eu vim aqui, o Senhor não vai me oferecer nada. A outro disse Jesus: segue-me. Jesus que convidou esse aqui, que honra. A outro disse Jesus, o pessoal estava lá, o grupo. Ele, porém, respondeu: permite-me primeiro sepultar meu pai. Ele não está dizendo que o pai dele morreu e que o sepultamento seria amanhã. Ele não está dizendo isso. Ele está se referindo a um costume judaico em que o filho mais velho tinha obrigação de maneira que ele tinha que esperar o pai dele morrer para que ele se tornasse o dono da casa. Porque se ele saísse antes, ele ia perder o seu direito de primogênito. Ó. O primogênito recebia a maior parte da herança antigamente. Dinheiro. Ô Jesus, eu quero te seguir, mas ó, meu pai já está quase indo. Quando ele for, daqui a 1 ano, 2, 6 meses, não sei. Quando ele for, pode ter certeza que eu vou pegar firme. Respondeu Jesus: deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. E aí? Você já viu morto enterrando morto? Já. É o que acontece. As pessoas que estão mortas em delitos e pecados, quem já foi no enterro? Eu já fui, em alguns. E é um monte de gente gritando, chorando, se desesperando. Por que estão fazendo isso? Porque são mortos, enterrando os seus mortos. Eles estão se vendo ali. Nós, porém, somos como quem tem esperança. Pelo menos deveria ser assim. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Esse negócio de... Você tem que pregar o reino de Deus para que as pessoas vivam. Como as pessoas viverão se não há quem pregue? Todos nós nascemos em delitos, nascemos mortos em delitos e pecados, e a menos que o Evangelho, que é o poder de Deus, seja pregado a nós morreremos mortos. Aí Jesus, para finalizar, número 3 na Bíblia sempre dá essa ideia de confirmação. 3 exemplos aqui Lucas nos dá. Esse daqui já é dessa galera motivada, né? Louco por Jesus! Vamos ver. Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro, olha, quando uma pessoa vem: pastor, eu quero fazer isso, mas... Ô, meu filho, nem começou, já está com mais. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me da minha casa para isso. Meu filho, você quer me seguir ou não quer? Ouça, eu quero dar um beijo na minha filha, eu quero dar
Abraço pro meu pai, eu quero falar com o Totó. Eu tenho um papagaio. Eu tenho, sei lá, um hamster. E eu preciso me despedir dos meus vizinhos, do pessoal. O pessoal vai fazer uma festa de saideira para mim, vai ser muito legal. Espera, Senhor. Mas Jesus lhe disse: ninguém tendo posto a mão no arado, olha para trás. Ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. O que foi que Jesus disse aqui para esse homem? Reprovado. Você, pelo seu próprio modo de falar, você está reprovado. Eu sei que a gente aceita qualquer coisa, né? Deus não. Se você tiver dúvida disso, pergunte para Caim. Mas para perguntar para Caim, você vai ter que ir para o inferno. Perguntar, vem cá, Caim, você deu qualquer coisa para Deus? Como foi esse negócio, Caim? Você está doido, Caim? Aí Caim vai dizer, você faz a mesma coisa, você está aqui no inferno comigo? A maioria dos evangélicos, tudo descendente de Caim. Primeiro lugar, meu trabalho. Segundo lugar, meu filho. Esses dias, teve um pastor que a gente até tem ele num bom conceito em relação àquilo que ele ensina, mas ele falou alguma coisa que a irmã até veio comentar comigo, realmente não é a maneira que nós pensamos aqui na comunidade, aonde a pessoa disse, em primeiro lugar, Deus, segundo lugar, se eu estiver errado, família, é isso mesmo? Terceiro lugar? Deus, esposa, filhos. Isso. Deus, esposa, filhos, trabalho e quarto lugar, ministério. Aí se eu tivesse a oportunidade de conversar com esse senhor, eu ia dizer, vem cá, como é que você consegue adorar a Deus fora do seu ministério? Que tipo de adoração mentirosa é essa? Por acaso, será que não leu? Você diz que ama a Deus, que você não vê. Se você não está amando o seu próximo, que você vê. Que conversa é essa? Vem cá, como é que você consegue amar a sua esposa se você não estiver vendo o seu casamento como uma maneira de honrar e glorificar a Deus? Como é que você vai educar os seus filhos se você não te mostrar para eles que a prioridade na sua vida tem que ser Deus? Essa ideia, irmãos, da gente trazer Deus e adoração a Deus como algo abstrato, é uma loucura. A adoração a Deus é algo objetivo. Deus demonstrou isso de maneira muito clara no Antigo Testamento. Olha, vocês vão me adorar, é para trazer tal animal, e é para fazer assim, assim, assim. Aí Jesus disse, como você quiser me seguir, é para você renunciar a tudo, tomar sua cruz e seguir exatamente nas minhas pisadas. Glória a Deus. Que negócio é esse de onde é que se encontra subjetividade nisso? Então aqui, irmãos, no livro de Ageu, voltando para Ageu, para a gente concluir essa noite. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega a fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquitel furado. É assim que está a sua vida? Seja honesto. Eu sei que assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Essa expressão, considerai o vosso passado, versículo 5. E agora no versículo 7 ele diz, considerai o vosso passado. A ideia é, olha o que você tem feito. Você não se arrependeu. Você ainda continua fazendo as mesmas coisas que você fazia quando você era ímpio. Você só mudou a vestimenta de cima. É como uma pessoa que passou o dia brincando com a lama, e aí quando chega em casa, tira a roupa. O que é isso? Vai deitar sem tomar banho?
O Evangelho não vai fazer de você uma melhor pessoa. O Evangelho tem que tornar você uma nova criatura. Tudo se passou. As coisas velhas se passaram e eis que vieram. É isso que é o Evangelho. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. O Senhor está dizendo aqui, enquanto você e a minha justiça, eu não vou me agradar com vocês. Não adianta tentar me comprar. Eu não estou à venda, é o que Deus está dizendo. Ou vocês fazem as coisas que eu mandei, ou é melhor que não faça nada. Acho que o povo não entendeu direito aqui em Ageu, e aí Malaquias completa. Malaquias é contemporâneo de Ageu. E diz, ó, quem dera tivesse alguém para fechar a porta do templo. Mal tinha sido inaugurado. Mas vocês estão vindo me adorar desse jeito? Tanta luta para construir o templo. Vocês estão trazendo animal coxo, animal cego. Vocês sabem que isso não agrada a Deus. Vocês sabem que Deus não se agrada com essas coisas. Por que isso é tão sério, irmãos? Porque nós somos a igreja do Deus vivo. Nós somos a noiva de Cristo, irmãos. Devemos nos apresentar diante de Cristo naquele grande dia. Eu vou concluir aqui já, vou fazer a leitura desse versículo 9, mas já vou concluir. Esperastes muito, é o que tem acontecido. Pessoas no nosso meio esperam muito, e esse que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. Quem é que está trazendo prejuízo para você? Não é o diabo, é Deus. Se você é crente, é Deus. Por que ele está fazendo isso? José falou para a gente recentemente. Porque ele só corrige quem ama. Deus não vai mandar uma mensagem dessa para uma igreja apóstata. Deus vai exortar aqueles que Ele vê. Mas eu fico muito triste, irmãos, porque eu já vou fechar a Bíblia aqui. Eu vou falar isso de maneira muito direta. Aquele que não ama a verdade, a odeia. Então, assim, se você tem qualquer tipo de engano na sua vida, que você esconde, que você não quer que ninguém saiba, você tem procurado viver uma vida dupla, irmão, tome cuidado. Deus está vindo. Sabe, nós, sei, eu creio que vocês já sabem que a gente não está aqui de brincadeira. Nós não temos propósito de aumentar numericamente para conseguir qualquer tipo de vantagem política, financeira. Vocês conhecem muito bem. São as coisas de Deus e o nosso interesse de sermos cada vez mais bíblicos, feitos à semelhança do Senhor Jesus. Mas é isso, ouvir a verdade, irmãos, por si só, não vai nos salvar. Infelizmente, ouvir a verdade, na maioria daqueles que vão ouvi-la, vai só condená-los. Porque eles ouviram a verdade e não deram crédito à verdade. Antes deram crédito à mentira. Hoje eu coloquei até um versículo do apóstolo Paulo, numa das mídias sociais. O
apóstolo Paulo ele é muito enfático. Na realidade da igreja de Coríntios, principalmente na primeira carta, ele diz, olha, aqueles que estão tentando destruir a igreja, eles não estão com problema comigo, Paulo. Eles estão com problema com Deus. Quem tentar destruir a igreja de Cristo, Deus o destruirá. Por isso, irmãos, de nada adianta nós continuarmos vivendo as nossas vidas andando de mãos dadas com o cenário evangélico apóstata. Ou nós tomamos uma postura radical, ou mais cedo ou mais tarde nós vamos ser vomitados por Cristo. Cristo não aceita mornidão. Se você tem sido tolerante com aquilo que Deus não tolera, Deus não vai tolerar você. Ó Deus, nós queremos te pedir perdão, a começar de mim nessa noite. Peço perdão, Senhor, pela nossa mornidão espiritual. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos sempre debaixo do primeiro e único amor, onde Cristo é tudo para nós, onde Cristo é o nosso sustento, Cristo é o nosso protetor, Cristo é a nossa alegria, Cristo é a nossa fortaleza, Cristo é o nosso escudo, Cristo é o nosso bom pastor, Cristo é a nossa fonte de água viva. Ó Senhor Jesus, tem misericórdia de nós e nos ajuda, meu Deus, a enxergar em Ti tudo o que precisamos, porque se assim o fizermos, não nos... Perdoa-nos, Senhor, pois temos sido negligentes com a Tua obra, a começar de mim. Temos vivido vidas duplas, como se o Senhor não estivesse sondando os nossos pensamentos e corações. Por isso nos ajuda, Senhor. Ajuda, meu Deus, para que haja efetiva mudança interior e depois uma mudança exterior nas nossas vidas. Para que efetivamente cumpramos o nosso papel de igreja, sermos a luz do mundo e o sal da terra. Não nos deixe esquecer, Senhor, das nossas responsabilidades. Nós somos muito bons em lembrar os nossos direitos, mas nós somos péssimos em lembrar dos nossos deveres. Por isso nos ajuda, Senhor, em nossa fraqueza, e que cada vez mais sejamos obreiros aprovados, que cada vez mais, Senhor, possamos viver uma vida que Te agrada, ter uma intimidade viva e verdadeira, Senhor Jesus, Rei da Glória, para que naquele grande dia nós não nos vejamos em desespero, mas em alegria indizível, porque andamos com Cristo aqui na terra e viveremos com o Senhor Jesus no céu. Muda a nossa história, Senhor, na noite de hoje, e nos ajuda a entender que esse mundo é uma feira de vaidades, e que se nós de fato já ressuscitamos com Cristo, as coisas que devemos buscar estão no alto. Ajuda-nos a enxergar, Senhor, aquilo que se apresenta diante de nós da forma certa. Que todos nós tenhamos não a mente do mundo, Senhor, mas a mente de Cristo. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Saúdem-se mutuamente com um cumprimento santo.